Você consegue imaginar Rocky Balboa sem Adrian, o amor da vida dele, a razão pela qual ele lutava, gritando o nome dela no final. Segura essa emoção, porque hoje eu vou te contar como uma única cena. Uma cena que Sylvester Stallone amava, quase destruiu tudo isso, e obrigou ele a fazer um corte que salvou o filme, e mudou a história do cinema para sempre. Fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar vai mudar completamente a forma como você assiste a esse clássico. Antes de mergulharmos nessa história incrível, já deixa o seu like neste vídeo. E se você ama cinema e boas histórias tanto quanto eu, se inscreve no canal. Sua inscrição é o que me motiva a trazer mais segredos de Hollywood diretamente para você. Ativa o sininho também, para não perder nada. Combinada? Vamos voltar para 1976. Sylvester Stallone, ou Sly. Como é conhecido, não era ninguém em Hollywood. Ele era um ator batalhador, com um sonho gigante no coração e quase nenhum dinheiro no bolso. Ele tinha escrito um roteiro, uma história sobre um lutador, azarão da Filadélfia, que tem a chance de sua vida. Esse roteiro era sua alma, era Rocky. Depois de muita luta, ele conseguiu que os produtores Erwin Winkler e Robert Chartoff se interessassem, mas tinha uma condição. Eles queriam uma estrela de verdade para o papel principal. Alguém como Ryan O'Neal ou Burt Reynolds. Stallone foi irredutível. Ele disse: "Eu sou Rocky. Esse personagem sou eu." Ele se recusou a vender o roteiro a menos que ele pudesse estrelar. Foi uma aposta arriscadíssima. Ele chegou a recusar ofertas de centenas de milhares de dólares. Para um cara que tinha que vender o próprio cachorro para poder comer? Isso era loucura. Mas era a convicção de um artista. Finalmente, os produtores cederam, mas com um orçamento minúsculo, pouco mais de $1 milhão. Cada centavo, cada metro de filme, contava. As filmagens foram uma correria, feitas em apenas 28 dias. Stallone e toda a equipe deram o sangue, a alma e o suor em cada cena. E quando a filmagem terminou, Sly estava confiante. Ele tinha o filme que sempre sonhou. Então, veio o primeiro teste de exibição. A equipe e os produtores se reuniram numa pequena sala de projeção, ansiosos. Stallone estava nervoso, mas otimista. As luzes se apagaram, o filme começou. E o desastre aconteceu. A reação da pequena plateia foi fria, morna. Ninguém aplaudiu no final. O silêncio na sala era ensurdecedor. O rosto dos produtores era de puro pânico. Eles tinham apostado num desconhecido, num roteiro diferente. E o resultado parecia um fracasso monumental. O sonho de Stallone estava se desfazendo bem ali, na frente dos seus olhos. Ele ficou devastado. Tudo pelo que ele lutou, toda a sua aposta, parecia ter sido em vão. Mas o que deu tão errado? O filme que nós conhecemos e amamos hoje é pura emoção. Como a primeira versão podia ser tão sem vida? A resposta estava no final. No corte original de Stallone, a grande luta entre Rocky e Apollo Creed terminava. Rocky perdia por decisão dos juízes. E então, ele simplesmente ia embora. Sozinho, ele caminhava pelo corredor escuro do ginásio, de volta para o vestiário, enquanto a multidão celebrava Apollo. Não tinha o grito por Adrian, não tinha o reencontro emocionante no meio do ringue. Era um final sombrio, pessimista, que deixava o público com um sentimento de vazio. Stallone defendeu sua visão. Para ele, aquele final era artístico, era realista, mostrava a solidão do lutador, a dura realidade do esporte. Ele queria mostrar que mesmo na derrota, Rocky mantinha sua dignidade, sozinho. Era a sua visão de arte. Mas os produtores e a equipe de edição sabiam que aquilo não funcionava. O público não se conectava com aquele final. Faltava o coração, faltava a catarse. A discussão foi intensa. Stallone estava relutante. Cortar aquela cena, mudar o final, parecia uma traição à sua visão original. Foi então que o editor do filme, Richard House, teve uma ideia genial durante uma noite de insônia. Ele lembrou de uma pequena cena que eles tinham filmado, quase um improviso. No meio da comoção pós-luta, Talia Shire, a atriz que fazia Adrian, deveria entrar no ringue. O plano era que ela chegasse até Rocky, mas a multidão era tão grande que ela não conseguiu. Stallone, no personagem, começou a gritar "Adrian!" e ela respondia "Rocky." Era um momento genuíno, caótico, mas cheio de emoção. Eles tinham esse material, mas não estava no corte final. Russo e seu assistente trabalharam a noite toda. Eles pegaram esse momento, editaram
Diminuíram a velocidade de algumas partes para aumentar o impacto dramático e o inseriram no final do filme. Eles criaram a cena icônica que todos nós conhecemos. Rocky, com o rosto machucado, cego de um molo, ignorando a decisão da luta, gritando desesperadamente pelo nome da mulher que ele ama. E Adrian finalmente conseguindo furar o bloqueio, correndo para os braços dele no ringue. Eles se abraçam e declaram seu amor um pelo outro. Quando mostraram esse novo final para Stallone, ele ficou em silêncio. Ele assistiu à cena, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele entendeu na hora. Aquele era o verdadeiro final. Aquele era o coração do filme. Não era sobre ganhar ou perder a luta. Era sobre ganhar o amor e o respeito próprio. A luta era apenas o pano de fundo para a história de amor, para a conexão humana. Ao encontrar Adrian, Rocky tinha vencido a batalha mais importante da sua vida. Aquele corte salvou o filme. Com um novo final, eles fizeram outro teste de exibição. Desta vez, a reação foi completamente diferente. O público foi à loucura. As pessoas choravam, aplaudiam de pé. Os produtores sabiam que tinham um sucesso nas mãos. O resto, como dizem, é história. Rocky se tornou um fenômeno cultural. Arrecadou mais de 225 milhões de dólares, um valor absurdo para a época, e foi indicado a 10 Oscars, vencendo TR. Esse incluindo o de melhor filme, desbancando clássicos como Taxi Driver e Todos os Homens do Presidente. Essa história nos mostra uma lição poderosa. Às vezes, como criadores, nos apegamos tanto à nossa visão original que não conseguimos ver o que é melhor para a história. A genialidade de Stallone não foi apenas escrever e estrelar Rocky. Foi também ter a humildade de ouvir, de colaborar e de aceitar que sua ideia inicial, por mais que ele a amasse, não era melhor. Ele teve que matar sua querida, como dizem os roteiristas, para que o filme pudesse viver e se tornar o ícone que é aquele momento. Aquele grito por Adrian transformou Rocky de um bom filme de boxe em uma lenda imortal sobre amor, superação e a busca pela dignidade. Mostrou que a verdadeira vitória não está no cinturão de campeão, mas em ter alguém ao seu lado no final da batalha. E agora, eu quero saber de você. Qual é a sua cena favorita da franquia Rocky? Você consegue imaginar o filme com aquele final sombrio e solitário? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito ler a sua opinião e conversar com vocês sobre esse filme que marcou tantas gerações. O seu comentário ajuda demais o canal a crescer e a gente a formar uma comunidade de verdadeiros fãs de cinema. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você curtiu essa viagem pelos bastidores de Hollywood, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquele amigo que também ama Rocky e, claro, se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.